Eu tava amamentando ele e então eu senti um nódulo, que era o câncer, né? E aí, do nada, você se vê ali no meio de um turbilhões de coisas. Um diagnóstico de câncer, quimioterapia, perda do cabelo. O Senhor me deu a paz que excede todo o entendimento. Eu falo que essa paz que vem de Deus é uma paz assim que não tem explicação, realmente, ela excede todo o entendimento. Ela me fez essa pergunta: "Você já é mãe?" Eu falei assim: "Não, meu sonho é ser mãe." Aí ela falou assim: "Olha, com essa sua situação agora, vai ser muito difícil você ser mãe, porque você tá com um bebê nas trompas, você vai ter que fazer a cirurgia para retirar uma das trompas e vai ficar com uma. Então, para você engravidar vai ser muito difícil." Eu saí de lá arrasada. Existia uma Patrícia antes do câncer e agora existe outra Patrícia depois do câncer. Oi, gente! Estamos aqui no mais um bate-papo transformado. Hoje nós vamos ouvir uma história real, verdadeira, uma história de fé, de milagre, mas também de dor. O processo para chegar até alcançar o milagre de Cristo, às vezes, muitas das vezes, tem dor, tem sofrimento, tem momentos que até perguntamos aonde está Deus, mas Deus está pertinho de nós. E hoje nós vamos conversar com a Patrícia, né? Boa noite, Patrícia, fica à vontade. Boa noite, é um prazer estar aqui, né? Vocês me convidaram, né? E eu vim para contar um pouco do que o Senhor fez na minha vida e continua fazendo, né? Como ele já disse, meu nome é Patrícia, tenho 33 anos, sou casada, mãe de 2 filhos e passei por muita coisa, né? Posso dizer que foi muita coisa mesmo. E assim, tudo o Senhor tem propósito, né? Então, diante de todas as situações que eu passei, eu acredito que o Senhor pega a minha história e ajuda outras vidas, né? Porque nada é em vão para o Senhor, tudo tem um propósito. E é isso, eu tô muito feliz de estar aqui. E a sua história vai transformar vidas. Amém. Porque é uma história de superação. Ela vai te impulsionar, quem está assistindo esse bate-papo, a ver que para Deus nada é impossível, né, Patrícia? É verdade. Quem é você, Patrícia? Qual a sua história? Então, eu sou natural de Goiás, né, no interior de Goiás, e tem 10 anos que eu moro em Três Rios. Mas até chegar aqui em Três Rios foi muita coisa que a gente teve que passar. Eu tive uma infância que foi, assim, normal, assim, de toda criança, porém com algumas situações que me fizeram ter alguns traumas, né? Depois de adulta, casada. Quando eu tinha 7 anos, a minha mãe se separou do meu pai, e daí ela arrumou outro marido, a gente se mudou dessa cidade onde a gente morava e foi morar em outra cidade, próxima, numa fazenda. Eu, a minha mãe, a minha irmãzinha, que já estava com 1 para 2 anos, e o meu padrasto. E lá nessa cidade, nessa fazenda, né, a gente ficou por algum tempo lá. E nesse tempo que a gente ficou lá, eu fui praticamente abusada, né? Quando criança. Muito triste, né? Muito triste, assim, a gente acha que ser molestada não é abuso. Eu não sabia que eu tinha sido abusada, né? Pode ser que até alguém que já passou por alguma situação assim pense, não foi abuso, mas é abuso, né? Qualquer situação que ultrapasse o limite, né, ainda mais de uma criança, é abuso. Então, assim, eu passei por essa situação na minha infância. Eu estava por volta de 8 anos e aí tinha um homem ali que trabalhava nessa fazenda, que o meu padrasto também trabalhava, e certo dia eu tinha saído, né, para apanhar os ovos das galinhas, porque na fazenda é assim, a gente tem que sair, né, pegava os ovos das galinhas e tudo, e aí nesse momento eu estava em cima de um monte de, tipo celeiro, que tinha vários armazenamentos, né, de milho. E aí esse homem veio e me encurralou e passou a mão em mim, nas minhas partes íntimas.
E eu fiquei com muito medo, fiquei muito apavorada, né? Criança não entende, não sabe o que estava acontecendo. Aí eu ficava durante a noite eu ficava com muito medo de acontecer alguma coisa, de pular alguém da janela. E aí foi essa situação, e depois ele começou a me dar dinheiro, começou a me chamar para me dar doces, né? Aquelas balinhas. E aí teve uma situação que eu tinha levantado para pegar o transporte, né? Como eu morava na fazenda, eu pegava o transporte 5 horas da manhã para ir para a escola. E aí eu ficava esperando o transporte. E nesse momento ele me ofereceu de novo as balas. Na hora que eu fui para pegar, ele me puxou para dentro de um quarto, tipo uma sala que tinha lá, um portão. E aí ele fechou o portão comigo lá dentro e eu gritei, saí correndo, né? Graças a Deus eu creio que o Senhor já estava cuidando de mim ali e não deixou que nem o mal, nem o pior acontecesse. E depois desse episódio eu contei para todo mundo, né? Infelizmente, às vezes tem casos de crianças que têm medo de falar, né, em relação a abusos, mas isso infelizmente acontece muito, né? E os pais têm que estar atentos, né, para ter Tem que esse... estar atento. que às vezes o mal acontece porque a criança fala, não acredita. É verdade, acontece muito isso, né? Às vezes a mãe e o pai pensam, não, coisa de criança, mas não é. Qualquer coisinha a gente tem que estar atento mesmo. Não pode deixar, tem que ter cuidado com as crianças. Eu falo isso porque eu já passei por essa situação e hoje em dia eu morro de medo. Fico muito atenta E com a minha Deus filha. guardou você, mas deixou a marca, né? Ficou a cicatriz do Sim, trauma, né? é verdade. Infelizmente isso marca, né? Marca Marca a vida da né? gente, né? Depois que aconteceu tudo isso, passou-se o tempo, a gente se mudou de volta para a cidade onde eu, né, nasci praticamente. E aí lá tudo começou a normalizar, daí eu fui crescendo, virei adolescente, e aí comecei a ter alguns namoradinhos, mas assim, nada muito sério. E aí até que foi que eu conheci o meu esposo, que é o Lucas hoje. Eu louvo a Deus pela vida dele, né, que ele foi muito, assim, importante e especial na minha vida, porque ele foi o escolhido para me resgatar, pode-se dizer assim. Porque quando a gente, tipo assim, eu tinha muito assim, eu queria sair de casa por conta do meu padrasto, que às vezes, né, falava muitas coisas que eu não gostaria de ouvir, e isso é muito difícil, gente. Não são todos, né? Tem padrasto que é como um pai mesmo, mas tem uns que, infelizmente, falam coisas que a gente não Te gosta, ou magoa, né? fala, porque a gente não quer ser, eu, né, como passei por tive o padrasto. A gente não quer ser corrigida por uma pessoa que não é o pai da gente, É né? verdade. Muitas adolescentes até passam por essa situação, e essa era a minha situação atual ali quando eu era adolescente. Eu não queria ser corrigida por ele, porque eu pensava, ele não é meu pai. Mas assim, ele foi muito bom para mim, eu não tenho nada que reclamar dele. Apesar de todas as, né, situações, ele sempre me respeitou. Então, depois que eu virei adolescente, e aí eu comecei a namorar com o meu marido, né? Passou pouco tempo, ele falou assim, "Não, vamos casar." Aconteceu uma situação que meu padrasto me brigou muito comigo, me xingou de um monte de nome. Aí eu falei, eu não aguento mais. Aí ele falou assim, vamos casar então, vamos morar junto. Só que assim, eu desde criança eu não fui criada dentro da igreja, mas eu tinha muito temor. Quando eu tinha uns 8 anos para 9 anos, eu morava na fazenda ainda nessa época, e uma vez a semana eu ficava na casa da minha avó, que foi ela que me levou para a igreja. Aí todas as terças-feiras ela me levava para a igreja, eu ia com ela. E aí eu fui criando dentro de mim um temor, né? Eu creio que o Senhor já estava trabalhando na minha vida ali. E aí, a partir daí eu tinha muito temor, eu falava com o Lucas, não, a gente tem que casar direito, né? Que eu não queria fazer nada antes do tempo. E assim foi. A gente passou um tempo namorando,
Depois a gente se casou. Graças a Deus foi uma bênção, né? O Senhor proveu o nosso casamento. E depois disso, passou alguns anos. A gente trabalhava numa empresa lá na minha cidade. E essa empresa fechou. A gente trabalhava junto. E o dono dessa empresa falou assim, não, eu tenho uma outra empresa em outra cidade, que ficava perto de Brasília. Vamos para lá, vocês trabalham lá e tal. Aí a gente pensou. Aí falou, não, vamos. Aí a gente foi. Era 400 km da onde a gente morava. Aí a gente foi para lá, ficamos 1 ano lá. E nessa empresa, depois desse 1 ano, a gente trabalhando junto, ele era mecânico e eu trabalhava no setor da qualidade da empresa. Aí a empresa fechou de novo. Novamente essa outra empresa fechou. Meu Deus. Aí o dono da empresa, não, eu tenho uma outra empresa que fica... Sou um funcionário muito bom, Pode fechar a empresa, mas eu não perco meus funcionários, né? É verdade. É muito bom, né? Aí o dono da empresa, não, tem outra empresa lá em Três Rios, Rio de Janeiro, vamos pra lá. Aí eu pensei assim, meu Deus, Rio de Janeiro. Imagina, né, a gente, para ficar falava com o Lucas, olha, Lucas, será que a gente vai mudar para o Rio de Janeiro? E assim, aquela empolgação toda, né? Aí até que a gente veio para cá, passou uns dias, né, para conhecer, para se adaptar à empresa, e até que eles falaram, não, vocês ficam então. Aí a gente aceitou a proposta e veio morar para cá, mesmo a família estando tão distante, né? É mais de 1000 km até chegar lá. É longe. É muito longe. Mas, assim, aí a gente aceitou e estamos aí até hoje, né? 10 anos já se passaram aqui em Três Rios. E eu falo que eu amo essa cidade, gente. Essa cidade é muito, muito maravilhosa, assim. Porque eu vim de uma cidade de interior. Tinha 5.000 habitantes. Então, quando eu cheguei aqui, pra mim, nossa, tava... Três Rios estava no auge pra mim. Mas eu gosto muito daqui. E aí a gente fez muitas amizades aqui, né? Graças a Deus. Daí a gente começou a congregar, né? Na nossa igreja ali. Qual a igreja? Assembleia de Deus Filadélfia. Ah, é benção. Aí a gente começou a congregar ali, graças a Deus, e estamos aí até hoje. Mas os filhos de vocês, então, são todos terrienses? Terrienses são. Aí depois que a gente veio pra cá, passou um tempo, aí... começou a gente querer ter filhos, né? Aí, porque chega um tempo que depois de casada a gente pensa, não, tá faltando alguma coisa, vamos ter filho. Falei, então vamos, porque meu sonho era ser mãe. Eu via as crianças cantando na igreja e falava, Senhor, eu vou ter os meus filhos ali, adorando ao Senhor, junto com aquelas crianças. Pensava assim, e aí a gente foi tentar. Aí, da primeira vez, eu engravidei. Só que, quando eu fui na ginecologista, né, no médico, para fazer a ultrassom, ele passava e não via nada, mas no exame dava que eu estava grávida, no exame de sangue. E aí, não tem nada aqui no seu útero. Aí eu fiquei assim, gente, mas como assim? Aí ela mexeu, falou, não, realmente eu tô vendo aqui que você tá grávida, mas o embrião, ele tá na sua trompa. Então, é um bebê que ele não pode ser gerado nas suas trompas. Suas trompas podem estourar, você pode dar uma hemorragia interna. Aí eu fiquei assustada, né? E ela falou assim, olha, ela me fez essa pergunta, você já é mãe? Eu falei assim, não, meu sonho é ser mãe. Aí ela falou assim, olha, com essa sua situação agora, vai ser muito difícil você ser mãe, porque você tá com um bebê nas trompas, você vai ter que fazer a cirurgia para retirar uma das trompas e vai ficar com uma. Então, para você engravidar vai ser muito difícil. Eu saí de lá arrasada. Meu Deus. Falei assim, meu Deus, não é possível. Eu quero muito ser mãe, agora isso. E eu chorei muito, eu pedi muito a Deus, Senhor, tem misericórdia, eu quero muito ser mãe, tira toda essa enfermidade de mim. E aí, eu fui em outro médico. Aí, quando eu fui em outro médico, aí o médico falou assim, não tem mais nada aqui. Aí eu já tinha tido sangramento, né? Aí eu falei assim, mas como assim? A médica falou que eu ia ter que tirar as trompas. Aí o outro médico falou assim, não vai precisar de você tirar nada. Seu próprio corpo expulsou, então não tem mais nada no seu corpo. O seu próprio Deus expulsou, né? Exatamente.
Não foi o meu próprio corpo, né? Foi o Senhor que estava ali cuidando nos detalhes, né? Porque eu falo que o Senhor, ele é um pai muito cuidadoso, muito amoroso. Ele não quer ver os seus filhos passando por situações difíceis. E às vezes, quando a gente passa, realmente é para a gente tirar um aprendizado daquilo ou por algum propósito maior, né? Mas para tudo, o Senhor tem, né, uma finalidade. Então, nessa situação, eu ouvi muitos cuidados de Deus na minha vida também. Aí depois disso tudo, meu corpo, né, voltou ao normal, graças a Deus, eu fui tentar de novo. Porque eu não ia desistir, né, de ser mãe. Aí eu engravidei de novo. E aí, quando eu fui fazer a ultrassom de 3 meses, a médica vira pra mim e fala: o coração do bebê não tá batendo. Eu falei assim, mas não é possível. Eu tinha feito outras ultrassons e estava tudo bem. Aí ela falou assim, olha, você sofreu um aborto espontâneo e o coração do bebê não tá batendo. Aí eu falei assim, não, gente, não é possível. Aí eu não tava querendo acreditar. Aí eu fui em outro médico para fazer outra ultrassom. Aí o médico falou assim, olha, seu bebê não tem vida mais. Você vai ter que fazer uma curetagem para tirar esse feto que tá dentro de você, porque ele tá morto. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível. E aí foi quando eu fui para os pés do Senhor, né? Chorei muito. Chorei demais. Eu falei assim, meu Deus, não é possível que isso está acontecendo comigo. É uma dor muito grande, né? Porque você tá ali com aquela expectativa, né? Você tá gerando um bebê e aí do nada ele... Já teve a primeira frustração, né? Sim, já tinha um medo, primeira, né? Não, teve a primeira frustração que gerou fora nas trompas. E agora é esse que gera no local certo. E morre. Meu Deus. Foi muito difícil. Eu lembro que quando eu passei por isso, eu fiquei muito assim, arrasada mesmo. Mas eu não desisti, porque o Senhor cuidou de mim nos mínimos detalhes de novo. E quando a médica falou assim, a gente vai te internar pra gente fazer uma curetagem. E aí eu pensei, meu Deus, o que é isso, curetagem? Fui pesquisar, né? Fui ver como que era. E eu vi que era um método muito invasivo, né? Que poderia acontecer alguma coisa no meu útero. E eu já estava com muito medo ali. E aí a médica, não, fica calma, vai dar tudo certo. Só que aí antes de eu fazer a curetagem, eu tive um aborto espontâneo. O feto saiu. Mais uma vez. De novo, Deus tirou. O Senhor tirou e não foi necessário fazer nenhum procedimento. Não fez nada Graças de novo? a Deus, não. Nada. Eu estava internada já para fazer. E aí a médica colocou, né, um comprimido para ver se eu ia dilatar. E aí aconteceu que eu senti muita dor, como se fosse a dor do parto mesmo. E aí eu tive o aborto no banheiro, fui lá e saiu tudo. E aí não precisou fazer curetagem nenhuma, graças a Deus. E o que você diz, né? Às vezes a gente quer desistir numa dor tão menor do que essa, né, Patrícia? Sim, verdade. Você passou 2 situações parecidíssimas. Uma foi um começo, outra foi uma geração que morreu, mas você não se prostrou diante do processo que Deus tinha para você, né? Sim. E o que você diria para essas mulheres que às vezes, né, tá tentando ser mãe e às vezes não consegue ser mãe? Eu falo que na palavra do Senhor fala que para tudo tem um tempo, né? Às vezes é tempo de sorrir, tempo de chorar, mas para tudo o Senhor tem um tempo. Então, se não chegou o tempo agora, vai vir o tempo ainda, né? O Senhor sabe a hora certa, só basta a gente descansar nele. Às vezes eu poderia ter gerado aquele bebê dentro de mim, mas imagina se ele nasce com alguma doença, né? Alguma deficiência que seria até pior para mim, né? Eu creio que não, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Então, assim, aquele momento eu tive que aceitar e entender que eu perdi, mas eu não tinha perdido a esperança. Perdi o bebê, mas não perdi a esperança. E não perdeu Deus, né? Sim. E não perdeu Deus. O Senhor estava comigo o tempo todo. Então você suportou essas 2 pancadas que o inimigo falou assim, agora ela vai desistir. Mas não. E interessante que a minha amiga estava grávida junto comigo.
E aí, nessa ultrassom aqui, o bebê tinha morrido, ela foi comigo, ela tava grávida e ela gestou tudo normal. E eu do lado dela, sem o meu bebê, sem gestar. Foi muito difícil, mas eu não desisti. Eu falei assim, eu vou ser mãe, em nome de Jesus, o Senhor vai me dar esse privilégio. E demorou quanto tempo para Deus cumprir? Eu creio que foi por volta de 8 meses, quase um ano. Você constante, né? Porque às vezes a gente persevera para aquilo que é natural. Quando a gente é constante, a gente entrega na mão de Deus, né, Patrícia? Sim, Porque quantas pessoas poderiam desistir, né? é verdade. Passou algum momento você falou, eu não vou desistir, para mim não dá isso. Não. Porque dois sofrimentos fortes, né? O tempo todo eu acreditava que eu ia ser mãe. E eu acho que é aí que tá, né? A gente ter um pensamento, né? Uma fé que Deus vai fazer. Tipo, tá ruim agora, mas lá na frente Deus vai fazer. E eu vou conseguir. E foi isso que aconteceu. Depois desse tempo eu engravidei. A gente fica com medo, não vou negar, né? Mas eu tive muita fé no Senhor e correu tudo bem na minha gestação. Até que chegou no finalzinho da gestação, né? Era uma menina, minha filha, Cecília. E eu lembro que numa oração que eu fiz ao Senhor, eu falei assim, Senhor, eu quero ser muito mãe de menina. Porque eu ficava encantada de ver aquelas meninas, assim. E eu falo que quando eu descobri que era menina, eu agradeci tanto ao Senhor, porque Ele faz, assim, nos mínimos detalhes. E aí depois ela veio, quis nascer antes da hora, eu já estava com 36 semanas, mas ela nasceu bem, graças a Deus. Só precisou ficar um dia a mais no hospital, porque deu hipoglicemia, mas logo depois a gente saiu do hospital. E aí, conforme eu fui vendo ela se desenvolvendo, eu só olhava para ela e pensava, meu Deus, como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel na minha vida. Eu via ali, eu olhava para ela e pensava, até hoje, né? Eu olho para ela e penso, o Senhor realizou o meu sonho. E assim, meu sonho era ver ela cantando ali com as crianças na igreja e hoje eu posso contemplar isso, né? Ela tá ali adorando ao Senhor. Eita glória. E eu fico muito feliz e meu sonho era estar ali penteando o cabelo de uma criança, da minha filha, né? E hoje eu tenho esse privilégio, sempre faço, arrumo o cabelo dela, faço o lanchinho dela levar para a escola. E às vezes, assim, é coisas que muitas pessoas nem valorizam, né? São detalhes que às vezes passa até batido por algumas pessoas, mas assim, depois que você passa por alguns tipos de situação que você pensa assim, eu não vou conseguir ser mãe, mas aí Deus te mostra, não, vou te dar, mas para você cuidar. Aí verdade. eu cuido com muito amor, assim, graças a Deus. Aí depois que eu tive ela, passou uns 5 anos, eu pensei, eu quero ter mais um filho. Aí eu fui, engravidei de novo, do Anthony dessa vez, meu filho. E aí, a gestação, eu tive diabetes gestacional, tive que aplicar insulina na barriga, eu não esperava por isso, porque foi uma gestação totalmente diferente, né, da minha filha. Eu não passei por nada disso em relação, né, à gestação, diabetes, não tive nada disso, mas aí dele eu já tive. Não podia comer doce, tinha que ficar medindo glicemia de 3 em 3 horas no dedo, furando o dedo. Eu pensava, meu Deus do céu, que luta! Na primeira, né, tantas perdas, depois a minha filha quis nascer antes da hora e agora grávida de novo, com diabetes gestacional, não posso comer nada, tenho que ficar aplicando agulha na minha barriga de insulina, mas eu perseverei e fui até os 9 meses e aí o Anthony nasceu com muita saúde, graças a Deus, sou muito feliz. Eu falo que ele foi também assim, um presente de Deus, que ele sabia que eu ia precisar muito, 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 muito dele. Porque o que eu estava prestes a passar seria muito pior. E quando ele estava com 1 ano e 5 meses, eu estava amamentando ele e então eu senti um nódulo, que era o câncer, né? Mas antes disso, eu tive alguns sonhos. Eu falo que o Senhor, ele nos avisa, né? Ele não deixa a gente ficar enganado. Deus não deixa. Ele é um pai muito amoroso, ele cuida da gente em cada detalhe. Então, eu sonhei antes que eu estava com um caroço no pescoço.
E teve um outro sonho também que foi muito forte, que eu sonhei que o próprio Deus segurava na minha mão e eu escrevia, desenhava assim numa tela e era um símbolo de um DNA. E eu fiquei muito pensativa com esse sonho, eu falei DNA, DNA, e depois eu fui, né, orando, pedindo ao Senhor discernimento. E eu entendi que DNA era genética e que o Senhor estava mudando. Eu falo que existia uma Patrícia antes do câncer e agora existe outra Patrícia depois do câncer. É verdade. E eu tenho certeza que esse sonho foi por causa disso. O Senhor estava me preparando para uma grande mudança que estava por vir. E então, depois desse sonho, passou alguns dias que eu estava ali amamentando ele e eu senti um nódulo no peito, né? No seio direito. Aí eu pensei, gente, o que será isso? Só que na mesma hora, como se o Espírito Santo dissesse para mim, vai procurar um médico, porque tem muito por vir ainda. E eu pensava, será? Não, não vai ser nada pior. Eu pensava, não vai ser nada pior. Câncer, não, imagina. Eu, 32 anos. Aí eu fui, marquei a ginecologista, que era mastologista, né? Porque já pensando na situação. Fui, ela apalpou o nódulo e viu que tinha outro nódulo também na axila. Aí ela ficou bastante preocupada e já me encaminhou para fazer a biópsia. E nesse dia eu saí do consultório dela chorando, porque é como se eu já tivesse uma certeza que algo pior estava por vir. Porque como ela me passou a situação, né? E os médicos, eles entendem, né? Só de colocar a mão, eles já sabem, assim. Então, eu saí dali muito arrasada, só que aí a minha irmã, mas a minha amiga falou, não vai ser nada de ruim, né? Tem fé, o Senhor pode fazer esse nódulo ser benigno e não vai ser maligno. Mas, assim, Deus tem a forma de trabalhar, né? Às vezes a gente pensa que tem que ser do nosso jeito, mas Verdade. não é do nosso jeito, é do jeito dele. E a gente só tem que aceitar isso e confiar. Confiar que ele está no controle. E quando a gente entrega para ele, descansa, confia, ele faz. Ele faz o impossível, ele provê. E eu falo que como eu pude sentir Deus comigo nesse processo. Eu acho que eu nunca tinha sentido Deus tão Tão perto de perto, mim né? como nesse processo todo que eu passei. É quando recebemos o diagnóstico, era. E quando chega em casa e Deus te acolhe, né? Como foi quando Sim. você chegou em casa depois do diagnóstico do médico e dizendo, ó, Nossa, foi doído. Eu lembro como se fosse ontem. Que depois que eu fui para casa, né? Aconteceu que ela me pediu a biópsia. Eu fiz a biópsia na outra semana, que saiu o resultado em 3 dias. E aí, nesse episódio da biópsia também, eu já vi as mãos de Deus, porque eu não tinha dinheiro para pagar a biópsia. E do nada apareceu o valor da biópsia na minha conta. E eu falei assim: meu Deus, que dinheiro é esse? E aí eu já comecei a ver assim que o Senhor estava movendo os céus e terra, que eu vi aquele dinheiro e falei assim, meu Deus, obrigada. Aí eu fui, paguei a biópsia, fiz a biópsia. E aí, quando ela me chamou de novo, e ela falou, olha, vou te dar uma notícia que não era que eu gostaria de dar, mas deu que você tá com câncer, seu nódulo é maligno, então a gente precisa tratar. Eu falei assim, ué, como assim? Eu tô com câncer? Ela falou assim, sim. E era a doença que eu mais tinha medo. Nossa, mas como que eu tinha medo. Eu vi os vídeos assim na internet, eu ficava apavorada. Eu pensava, eu não suportaria passar por um câncer. E aí, tá eu lá e Deus com a dizendo para médica. você não suporta, não, mas eu vou te ajudar a Sim. suportar. E aí eu me vi ali diante dela e um buraco se abriu assim no meu pé e eu pensei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E eu chorei muito. Ela até me acalmou na hora. E aí eu fiz uma pergunta para ela que eu não esqueço disso. Eu falei para ela assim, ô, doutora, eu vou morrer? Ela falou assim, olha, eu não posso te dar certeza de nada, porque eu não sei ainda como que tá.
eu não posso te falar nada, porque pode ser que o câncer tivesse alastrado, podia ter dado uma metástase, mas o Senhor foi tão fiel na minha vida que não permitiu que o câncer se alastrasse. Então, assim, mais uma vez o Senhor cuidando nos detalhes. E aí o Senhor usou muitas amigas, muitas pessoas para falar comigo também que esse câncer não seria para a morte, mas seria por um propósito maior, que o Senhor estava me carregando no colo quando eu não conseguisse mais ter forças. Verdade. E o Senhor cuidou de cada detalhe. E aí eu me lembro que nesse dia que eu saí lá da médica, né, do consultório dela, fui para casa. Eu e meu marido chorando muito no carro, a gente não conseguia nem conversar um com o outro, que a gente só sabia chorar. Eu cheguei em casa, tentei limpar as lágrimas para os meus filhos não ver que eu estava tão abalada, né? Mas aí quando eu olhei para eles, abracei minha mãe, parece que eu pensei, é agora que eu vou lutar por eles. Por eles, pela minha família, pelos meus filhos, e eu vou lutar e o Senhor está comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei. Então, eu enfrentei, e aí a médica já me encaminhou para oncologista, onde eu tive a primeira consulta, ela me pediu vários exames, né, para ver se não tinha mais nada, né, em outros órgãos, e graças a Deus não tinha. E aí a gente começou a fazer a quimioterapia. Pessoa logo na química. Sim. Que foi um outro baque. Eu pensava, meu Deus, o que será essa quimioterapia? Porque a gente, quando não passa por isso, a gente não procura nem saber o que é. Eu nem imaginava que seria tão, assim, tão invasivo, né? Um medicamento que entra, assim, na veia, que vai matando a célula cancerígena. E você imagina como que não deve ser forte, né? E eu já estava com muito medo. Mas eu orei, falei, Senhor, vai comigo. E o pastor também da minha igreja foi uma benção, ele orou comigo, né? Foi na minha casa, falou, não, cada gotinha daquele remédio que pingar na sua veia é uma gota do sangue de Jesus que está entrando e que está te curando. Não é um remédio para te causar dano, mas é um remédio que vai te trazer a cura. E aí eu fui fazer as quimioterapias, né? Aí a primeira quimioterapia, eles falam a vermelha, né? Tem a vermelha e a branca. Aí eu fiz a quimioterapia vermelha, que ela é um pouquinho mais forte, dizem, né? Eu não sei se é ou se não é, mas pra mim, no meu organismo, eu creio que foi bem mais forte do que a outra. E aí eu fiz 4 dessa vermelha. Eu lembro que na primeira que eu fiz, era um ciclo de 21 dias. E fazia uma, passava 21 dias, fazia outra. E aí, de 21 em 21, eu ia fazendo. Aí eu fiz 4 vermelhas e fiz 3 brancas. Eu lembro que a oncologista falou comigo que eu ia fazer 4 vermelhas e 4 brancas. Eu ainda brinquei com ela, falei assim, ai, eu creio que Deus vai mover, eu não vou precisar fazer esse tanto de quimioterapia. Aí ela, muito difícil. Aí eu falei, então tá bom, você vai ver. No vida do meu Deus, não. Aí, basta acreditar, né, Patrícia? Aí eu fiz a primeira quimioterapia, passou 15 dias. Aí veio o baque, a queda do cabelo. A enfermeira tinha falado comigo, olha, seu cabelo vai cair todo, você vai ter que raspar. Aí eu, ainda no fundo do coração, ainda pensava, ai Deus, eu sei que o Senhor é o Deus impossível, o Senhor pode fazer meu cabelo não cair. Mas do jeito que eu falei, né, o Senhor, Ele trabalha de forma que Ele sabe, da nossa vontade. Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, eu tinha que passar por esse processo. Tinha que raspar minha cabeça. E assim, foi com 15 dias mesmo, exatos, eu raspei a cabeça. O cabelo começa a cair muito, 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 muito. É surreal. Eu fiquei impressionada com a quantidade. Parece que vai descolando assim. Você vai puxando aquele tanto de mecha, vai caindo. Parece que Deus, o trabalhar de Deus, né? Ele tira a nossa vaidade, né, Patrícia? Sim, a gente às vezes valoriza o cabelo mais do que a vida. É verdade. Se não passasse o processo de cair o cabelo, de perder o cabelo, você valorizar, você quer ficar com o cabelo ou você quer ficar com a saúde? Sim, e foi um dos motivos também de eu não querer colocar peruca nem nada disso.
Porque eu pensei assim, eu não vou colocar uma peruca e eu vou me enganar eu mesma. Não faz sentido pra mim. Eu sei que muitas pessoas, né, colocam peruca porque se sentem melhor, porque isso abala muito, né, a identidade da gente. Porque eu lembro que quando eu fui para raspar, o meu medo era esse, de eu me olhar no espelho e não me reconhecer. Porque eu era a Patrícia que tinha um cabelão e do nada não tem nenhum fio de cabelo. E aí eu raspei, eu me olhei no espelho e Deus foi tão misericordioso comigo que eu não conseguia me ver assim, distante, sabe? Eu me encontrei ali. Eu falei assim, meu Deus, obrigada. Porque Ficou legal. eu ainda estou me vendo. Não fiquei ficou tão legal. feia. Só imagem e semelhança dele, né? É quando a gente reconhece a verdade de Cristo, né? Não é sobre coisa, não é sobre o cabelo, Sim, quando a gente reconhecemos sim. que somos imagem e semelhança de Cristo. Independente, se com cabelo, sem cabelo, né? É verdade. E valorizamos o que Deus faz, a verdade dele, né? É verdade. Você está de parabéns, porque você não quis disfarçar o processo, né? Sim, eu pensei isso. Eu falei, se o Senhor me colocou nesse processo, eu vou passar ele de cabeça erguida. Aí eu ia pra igreja, botava o lenço. Mas aí chegou num determinado tempo, assim, que eu falava assim, cansei de botar lenço, não vou botar mais lenço. Eu lembro que teve um dia que eu saí mesmo, assim, com a cabeça carequinha mesmo, e as pessoas ficavam olhando, assim. Eu lembro que eu saí do culto nesse dia, fui pra pizzaria e eu cheguei lá e todo mundo ficava me olhando, assim. Eu fiquei um pouco com vergonha, mas eu superei. Sua realidade. É a minha realidade, não E é tem por como isso que você está aqui, né, Patrícia? Quando a gente vive a realidade, a gente supera todas as coisas, Sim. porque a gente vê que a nossa dependência é Exatamente, uma coisa que eu aprendi foi isso, que a gente é totalmente dependente do Senhor, né? Então, assim, é por isso que a gente tem que buscar o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas serão acrescentadas, porque somos totalmente dependentes de Deus. Então, do nada, hoje você tá bem, mas você não sabe o que pode acontecer daqui 2 minutos. Então, a gente tem que estar muito, assim, nesse conceito de ter mesmo um relacionamento com Deus, que Ele cuida da gente e botar Ele em primeiro lugar na nossa vida, que o resto Ele vem colocando, né? Então, Ele é em primeiro sempre. O que no tratamento, o que mais doeu? O físico, o emocional ou o espiritual? Olha, eu acho que o que mais doeu foi o emocional. Porque o físico, eu até assim, eu passava muito mal quando eu fazia quimioterapia. Eu vomitava muito, né? Eles até passam um remédio pra gente tomar na veia e depois a gente toma outros remédios também pra não vomitar, mas eu vomitava bastante. Teve até uma vez que eu tive que ir pra UPA, que eu não tava aguentando, eu passei a noite inteira vomitando nesse dia. Eu sei que cada pessoa tem uma reação, né? Cada organismo tem uma reação. E eu, quando eu fazia a quimioterapia, era 3 dias ruim. Eu ficava deitada, não tinha ânimo pra nada. Mas mesmo assim, eu pensava, não, os meus filhos precisam de mim, minha família precisa de mim, eu vou me levantar, o Senhor é comigo. E a palavra do Senhor fala, né, que as misericórdias dele se renovam a cada manhã. E eu tinha isso comigo. Cada manhã eu pensava, hoje vai ser um dia bom, o Senhor é comigo, ele renova as suas misericórdias e eu vou se mover. Eu lembro que até por um tempo eu parei um pouco de fazer atividade física, mas depois eu pensei, vou voltar. Aí eu voltei, mesmo fazendo as quimioterapias, e isso me fez muito bem. Por isso que eu falo que o que mais me, assim, pegou foi o emocional, né? Porque a gente fica muito abalada, né? O psicológico da gente fica muito abalado, né? Você, do nada, você tem uma vida que você nunca imagina que você vai passar por uma doença, né? Tão grave assim, é uma doença que mata pessoas. E aí, do nada, você se vê ali no meio de um turbilhões de coisas, um diagnóstico de câncer, quimioterapia, perda do cabelo.
E aí eu realmente acho que para mim foi o emocional. O espiritual eu estava em paz, porque o Senhor me deu a paz que excede todo o entendimento. Eu falo que essa paz que vem de Deus é uma paz assim que não tem explicação, realmente, ela excede todo o entendimento. E o Verdade. Senhor me deu essa paz para poder passar por todos esses processos. O emocional pode ter abalado, né? Mas você ficou como Jó, né? E às vezes a Assim, gente pega alguns trechos da Bíblia e às vezes a gente não entende. Jó não questionou e você passou sim, sem questionar. eu falo isso. Eu falo assim que é, eu louvo ao Senhor porque em momento nenhum eu murmurei. E que nem Paulo e Silas, né, na prisão. Eles estavam ali presos e eles não murmuravam, né? Eles não murmuraram hora nenhuma, eles cantavam louvores ao Senhor, né? E eu tentava focar em outras coisas, sabe? Focava em Deus, na igreja, né? Em várias outras coisas, em fazer alguma coisa boa para mim. E até uma dica, assim, para, né, talvez alguém que esteja passando por esse processo, não ficar, né, tão focado na doença, né? Eu coloquei na minha mente que eu estava vivendo a minha cura. E eu falo isso, a palavra da Legal. gente tem poder. Tem. Então eu falava assim, não, eu estou curada e eu vou viver a minha cura. Eu não quero viver a doença, eu não quero ficar prostrada pensando, ah, coitada de mim que tô com câncer, e agora? Tadinha dela, me vitimizando, eu não queria isso para mim. Eu queria mostrar que o Senhor estava comigo naquele processo. E Ele esteve. E por isso que hoje eu estou aqui, né? Para falar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele esteve comigo durante todo o processo, né? E Ele falou comigo que esse processo seria para alcançar outras vidas. Não seria para a morte, mas para alcançar outras vidas. E o Senhor tem um método dele trabalhar, né, na vida de cada um. E comigo foi assim, né? Eu tive que passar por esse processo. E tá tudo bem, porque por que não eu, né? É. Por que O não? momento não define o destino, né, Patrícia? Sim, E verdade. você não questionou como é que vai ser amanhã, como é que você Sim, colocou, a minha vida está na mão do Senhor, Ele que tem que sim. saber. E é isso que acontece, né? Quando a gente entrega verdadeiramente o controle da situação na mão do Senhor. Ele toma o controle e faz do jeito dele, e o jeito dele é o melhor, com E certeza. qual foi o momento que você viu se esse foi um milagre? Ah, teve a situação da minha cirurgia, né? Depois da quimioterapia, eu tive que fazer a cirurgia. E eu estava com muito medo de esperar pelo SUS, né, em relação a ter que esperar muito tempo para sair a vaga de cirurgia. E a médica falou comigo, se eu tivesse que esperar a cirurgia, eu tinha que fazer mais quimioterapias, porque eu não podia ficar sem a químio esperando a cirurgia. Aí eu falei, ai meu Deus, tem misericórdia, eu não quero fazer mais quimioterapia, eu não aguento mais. E aí eu peguei e falei, ah, e agora, né? E eu tinha conversado com a minha médica, né? Ela tinha falado que a cirurgia no particular ficaria por volta de 20 mil. Aí eu pensei, meu Deus, da onde que eu vou arrumar esse dinheiro todo? Nunca, né, que eu vou ter esse dinheiro todo. E eu lembro que um dia eu fiz uma oração muito sincera. Eu falo que às vezes o Senhor nem quer um uau, sabe? Não, não precisa de barulho, né? Às vezes o Senhor quer ali que você se proste diante dele e mostre a sua dependência para ele. E eu fiz uma oração, eu falei assim, meu Deus, o Senhor provê tantas coisas, né? Eu já ouvi tantos milagres que o Senhor faz, né, na Bíblia, né? O povo no deserto, o Senhor fez, deu maná para eles, fez brotar água da rocha para o povo no deserto. Então, o Senhor sempre esteve com eles ali no deserto. E então, eu tenho certeza que o Senhor está comigo também nesse processo, né? E aí, o Senhor faz tantos milagres, né? O Senhor não mudou, Deus não mudou. Ele é o dono do ouro, da prata, Sim, Ele é o tem o dono controle de de todas as tudo. E eu coisas. pensei, o Senhor pode fazer esse milagre na minha vida. E aí, eu olhei na minha conta, tinha R$ 5 nesse dia. Eu fechei o olho e falei assim, meu Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Me ajuda, eu preciso desse dinheiro para fazer essa cirurgia. E aí, uma amiga me mandou mensagem. Ela falou assim, vamos fazer uma vaquinha online? Aí eu pensei, será?
Ai, o pessoal, as pessoas nem doam, assim, nem gostam de... E depois talvez vai ficar criticando, né? A gente fica pensando isso. Não, vamos fazer e tal. E aí, falei, vamos. Aí a gente fez a vaquinha. Quando a gente fez essa vaquinha, nesse mesmo dia que eu fiz essa oração, que eu tava com R$ 5 na conta, à noite, já tinha R$ 3.000. R$ 3.000. Eu olhava e não acreditava. Eu falava assim, meu Deus, o que tá acontecendo? É a fé que se move, né, Patrícia? Você não se Sim. prostrou. Olha só, você no processo de câncer, fazendo quimioterapia, e você não se prostrou, você se movimentou. Sim, E o céu se verdade. movimenta para aquele que se movimenta. Muitas É. das vezes a gente fica prostrado com os eventos, o processo que a gente tem que passar, né? E o processo de Deus, ele nos fere, ele mata a nossa carne para vivificar a nossa alma. É verdade. É a fé. R$ 3.000 no primeiro dia. No primeiro dia. E isso era na minha conta, nem era na conta da vaquinha. Ah, é? Que Porque bênção. várias pessoas da família do meu marido, da minha família, já É, mandaram família, direto sim. na minha conta. E aí tinha pessoas que falavam que não estava conseguindo fazer na vaquinha e mandavam na minha conta. E aí todo dia a gente divulgando, né? Divulguei nas redes sociais. Muitas pessoas que eu nem conheço, sabe? Que doaram. E eu ficava assim indignada. Como que Deus faz as coisas assim, sabe? E eu pude ver assim as mãos do Senhor em tudo isso, sabe? E não é sobre dinheiro, não é sobre isso, é sobre o cuidado. É sobre o Sobre o amor à cuidado de pessoa, Deus, né? sobre Ele cuidar de cada detalhe. E aí foi 6 dias, já estava com 20.000 na conta. 6 dias. E isso porque a minha amiga tinha falado, não, vamos começar agora, que vai demorar uns 3 meses. Até lá você já terminou a químio e faz a cirurgia. Mas foi 6 dias. 6 Com dias. 6 dias Deus criou o céu e a terra e tudo que nós vimos através da palavra. Olha só como Deus faz, né? Até E se a no gente 7 for... descansar. Exatamente. E aí no 7º realmente eu estava descansada, porque eu estava com 20.000 na conta para fazer a minha cirurgia. Olha né? como Deus Que faz. lindo. É Glória lindo a Deus. ouvir isso, porque eu falo assim, Deus ainda faz milagre, Faz. não faz na vida de um só. Eu também passei o processo do câncer. Eu tinha 488 gramas, um tumor pélvico, alastrado em todos os órgãos, e quando o médico falou, ei, confiante, qual o meu nome é confiante? Porque eu só confiava em Deus. Né? Você confiou na ação de Deus sobre a sua vida. E o milagre é alcançado. Em 6 dias, Deus te deu o descanso. Sim. Aí, quando eu terminei de fazer a última quimioterapia, já com o dinheiro na conta, né? Para me fazer a cirurgia. E lembrando que a médica tinha passado 8 quimioterapias, 4 vermelhas e 4 brancas. E eu tinha falado para ela que eu não iria fazer as 8. E o Senhor me honrou. Ela falou assim, olha, eu vou te liberar da última quimioterapia. E eu fiz 7. Isso é uma vitória para mim. Com certeza. Olha só como é que Deus é tão extraordinário que com 6 dias Ele proveu na sua vida. E com 7 dias Ele tirou a dor da sua vida. 7 quimioterapias. E aí eu fiz as 7 e marquei a cirurgia. Já estava com o dinheiro. Fui, fiz no melhor hospital. Com os melhores médicos. E assim, cada detalhe foi... Você fez aonde? Fiz em Juiz de Fora. Juiz de Fora. No hospital da Unimed. Aí eu fui, a médica fez a cirurgia em mim. E assim, foi uma cirurgia muito perfeita, sabe? Eu até paro e penso, nossa, quem vê pensa que nem tem corte, de tão perfeito que foi. Como que Deus cuida dos detalhes mesmo. E assim, antes da cirurgia teve uma situação também que eu vi muito assim, um milagre assim também. Porque eu pensei, tava na época Outubro Rosa, né? E eu queria fazer algumas fotos. Só que aí eu pensei, eu não vou ter dinheiro pra fazer essas fotos, deixa pra lá, né? E careca também. Aí eu pensei, e minha amiga, não, faz. Eu falei assim, mas não vou ter como fazer agora. Eu queria fazer com aquela fotógrafa, né? Que era a melhor da cidade. Mas eu
apressei, estava muito caro. Aí, nesse mesmo dia que eu mandei mensagem para ela apressando, uma colega, né, que eu conheci nas redes sociais, ela me mandou mensagem e falou assim, olha, eu quero te presentear com um ensaio fotográfico com essa profissional, que era a melhor da cidade que eu queria. A que você queria, né? Uhum. Aí eu falei assim, meu Deus, não é possível que o senhor tá fazendo isso. Eu ficava assim, as minhas amigas sabem, eu ficava espantada com o cuidado de Deus. Aí eu marquei o ensaio e fiz as fotos, né? Eu sou muito grata a essa pessoa que me doou as fotos também. Graças a Deus, o Senhor cuidou de cada detalhe. Aí depois da cirurgia, né? Eu também pude ver outro cuidado do Senhor o tempo todo. Como se diz, o tempo todo. Eu falo que a gente tem que ter o olhar atento, né? A gente tem que ter sensibilidade para perceber o quanto Deus está fazendo em nossa volta e às vezes a gente não percebe. Verdade. E às vezes a gente pensa, nada está acontecendo, mas às vezes está acontecendo ali debaixo dos nossos olhos e a gente não está vendo o que Deus está fazendo. E então, por isso que às vezes eu oro muito e peço ao Senhor sensibilidade, né? Que Ele nos dê sensibilidade para poder sentir e ver, né? Que o Senhor está ali, né? Que o Senhor está cuidando de cada detalhe. Então, aí para começar, eu já me vi assim, improvável, porque eu sempre fui muito tímida. Muito, muito, muito mesmo. De não querer pegar o microfone para cantar na igreja, para nada. E aí, do nada, as pessoas me chamando pra ir dar palestra, falar sobre Outubro Rosa. Eu falei assim, não vou conseguir falar, gente. Eu não vou conseguir falar. Né? Testemunho na igreja. Eu pensava, meu Deus do céu, eu não vou conseguir falar, eu não consigo. E aí, eu já vejo aí o Senhor movendo e cuidando e falando, filha, você consegue sim, eu vou colocar as palavras na sua boca, vai lá e conta a tua história, que foi para isso que eu fiz você passar por isso, para que você conte para outras pessoas e as outras pessoas venham, né, receber e identificar, às vezes, né, que algumas pessoas que passam por esse processo também, e sinta o cuidado de Deus e entenda que da mesma forma que o Senhor fez comigo, Ele pode fazer também com todo mundo, é só crer. Tu és testemunha de Cristo, né? Graças a Deus. Testemunha. Aí quando existe testemunha dele, a gente abre a boca e conta o que ele fez com nós. A gente tem que falar, E foi aí que... Não tem como se calar, né, Patrícia? Sim, não. Foi aí que eu larguei a minha timidez de lado e falei, eu vou ter que abrir a minha boca e começar a falar. E o que mudou do seu jeito de viver depois da cura? O que mudou? Então, o que você, Patrícia... para começar, eu já falei, né, que eu me sinto outra Patrícia agora, né, uma Patrícia que tem mais temor ao Senhor, uma Patrícia que entendeu que somos totalmente dependentes de Cristo, né, totalmente dependentes do Senhor, que entendeu que a gente tem que valorizar os detalhes, né, valorizar a saúde principalmente também, né, porque às vezes a gente está tão corrido, né? Às vezes tem tanta coisa para fazer e a gente fica naquela correria louca e a gente perde os detalhes, né? E eu falo que eu aprendi a valorizar esses detalhes. Aprendi que o Senhor, ele cuida dos seus. E eu pude sentir esse cuidado bem de pertinho, assim. E eu sou muito grata ao Senhor, porque... eu posso dizer que eu vivi um milagre, né? Vários milagres, e o Senhor esteve comigo em todos eles, me segurando pela mão, me passando pelo mar, assim, eu vejo isso, né? O Senhor abrindo o mar e eu passando, assim. Deixou todas as mágoas, a tristeza do passado, né? As marcas do passado, ficou tudo... Sim. Depois da cirurgia, depois da cura, né? Sim, tem coisas que não vale a pena, né? Às vezes a gente fica assim martelando, né? Às vezes a gente para pensar coisas tão pequenas, né? Às vezes a gente pensa assim, fulano fez isso comigo. Gente, é tão supérfluo. Do que a gente já viveu, né? Tipo, eu já parei para pensar assim, tanta coisa que eu já passei, não vai ser isso agora que vai me desestabilizar, entendeu?
E é isso. Deus é muito bom. Você está mais humana, mais mãe, Sim, com mais amiga. certeza. Você Com fica tudo a mais, certeza. né? Depois que Jesus toca na gente, a gente fica tudo mais a mais, porque a gente se aproxima de Cristo. E Cristo é amor, Ele é misericórdia, e Ele é tudo em nós, né? Sim. Ele é um tudo. E, e às vezes, né, as pessoas não entendem o sofrimento, é Cristo querendo nos conectar mais perto dele. Sim, sim. Isso aí é um grande fato. Uma vez até comentei com a minha amiga esses últimos dias. Eu falei com ela, olha, às vezes as pessoas esperam acontecer algo assim muito grande, algo, né, ruim para se aproximar de Deus. Então, assim, eu passei por esse processo e eu não quero passar de novo para se aproximar de Deus. Eu sei que foi o tempo que eu mais senti Deus próximo de mim, foi nesse processo. E agora eu quero buscar o Senhor enquanto eu tenho saúde. Eu quero orar, eu quero jejuar, porque eu não quero esperar ter que passar por outro deserto para poder se aproximar do Senhor. Então, isso daí é um grande conselho. Não espere passar por alguma dificuldade ou algum deserto para se aproximar do Senhor. O que você deixa de conselho para aquele que está passando esse momento difícil, né? Talvez entrou numa caverna e acha que não tem saída. Qual o segredo, Patrícia? Perseverar, né? Eu falo que eu perseverei no Senhor. E assim, a palavra do Senhor fala, né, que as dificuldades e as provações são para a nossa própria alma, né? Não, gente, corta. É, para nos abençoar depois corta. A minha tá ficando até mais à vontade. Então, é, o Senhor fala na palavra, né, que Ele nos dá as provações para que a gente possa se aperfeiçoar mais, né? Ter mais perseverança. E eu falo que tudo passa, né? E comigo foi assim, tudo passa. Então, se tá difícil agora, persevera, tenha fé no Senhor, que tudo vai passar. Eu criei, né? E o Senhor fez a minha vida e passou. E eu louvo ao Senhor por isso. Hoje você está mais mãe. Hoje eu posso dizer que o Senhor me mudou, né? Eu tenho mais amor por tudo que eu vou fazer. E eu falo que a gente tem que glorificar o Senhor o tempo todo, né? Em tudo que a gente vai fazer, que seja para glorificar o nome do Senhor. E é isso que eu tenho feito. E na igreja, como é que você está? Eu faço parte do Ministério Infantil da minha igreja. Graças a Deus. E eu gosto muito de ajudar lá na minha igreja com as crianças. E em momento nenhum, desde o meu processo, eu não quis sair, né, do departamento, eu permaneci. Falei, não, essa doença não vai me parar. Eu vou continuar, né, adorando ao Senhor e fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer. Mesmo no processo você continuou no departamento. Sim. E porque o departamento infantil é o departamento, eu que sou pastor de igreja, e é o departamento mais dificultoso que tem para arrumar pessoas para ficar com as Sim, crianças. é verdade, isso é. E olha só, né? Você mesmo no meio da dor, aí às vezes fala assim, qual o segredo dela? Qual o segredo? Não tem segredo. Você continuou constante naquilo que Deus colocou para você fazer. Você estava Verdade. dentro dos planos de Deus. Isso que é lindo, Patrícia. A dor não te fez parar. O processo pode nos ferir, o processo pode ser para a morte, mas o propósito não cura. É verdade. O propósito te curou, que você continuou dentro do propósito. Né? E quando a gente faz para as crianças, Deus, ele... É por isso que todo pode crer. Não desiste daquilo que Deus colocou em suas mãos. Hoje nós vivemos tantos tempos que pessoas estão abandonando o ministério por causa de nada, por causa de uma chuva, Sim. por causa de Conversinha, conversinha, né? de conversa aleatórias dentro da igreja, porque
muitos entram dentro da igreja, dentro do ministério, e acham que aquilo é um lugar só dos anjos, santos. Não, não. A igreja é um lugar de pessoa ser curada, né? Sim. E você foi curada, Deus te colocou no ministério mais, você está de parabéns, Patrícia. O ministério Deus é bom. mais árduo que tem é das crianças. Eu falo que é assim, é desafiador porque as crianças estão ali e elas dependem dos pais, né? E, e eu vejo assim que às vezes eles não dão a importância que deveriam dar. Acha que é porque é criança, né? Acha que criança não precisa, né, de ler De a entender de palavra, de Deus. entender, né? Mas é aí que tá. A gente tem que começar cedo, né? Tem que ensinar cedo enquanto há tempo, para que no futuro não venha se desviar, né, dos caminhos do Senhor. Eu quero deixar aqui aberto para vocês, né? Seja constante naquilo que você tem que fazer. Você é um exemplo de mulher, de perseverança, porque você, no meio da tempestade, reconheceu o projeto que tem sobre a tua vida. Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. O Lucas é muito meu amigo. Vocês vão crescer, ainda vão dar fruto. Sabe por quê, Patrícia? Você está preparando uma geração de pessoas fortes para enfrentar o mundo mal que tem por vir ainda. Né? Que Deus possa te fortalecer todos os dias. É por isso que Deus tem esse cuidado contigo, né? E sempre você vai estar com esse sorriso no rosto, porque o Senhor cuida, porque você Amém. cuida das crianças. Ele diz: vem a mim todas as crianças. Amém. Quem prepara o caminho para o Senhor, Deus tem galardão no céu, né? Amém. Deixe um abraço para todo mundo aí que você quiser, fica à vontade. Deixe o seu like, curte e compartilha. Tem Quero Instagram? agradecer, tenho. Agradecer, né, pelo convite. Foi muito bom estar aqui, né, contando um pouquinho da minha história. Agradecer também a todos, né, que sempre me apoiaram, minha família, meu esposo, né, minhas amigas e amigos que sempre estavam ali comigo, me dando uma palavra de apoio, orando por mim, né, meus pastores também que sempre estiveram orando por mim. Eu sou muito grata a Deus pela vida de cada um, porque eu sei que muita gente orou por mim. Então, eu só tenho a agradecer mesmo, né? Só agradecer ao Senhor, porque Ele me ajudou a passar por esse processo e hoje eu posso estar aqui contando, né? Eu posso estar aqui falando que eu cantei o hino da vitória. E Deus é muito fiel. E se tiver alguém que estiver passando por algum problema, alguma dificuldade que acha que não tem saída, para Deus tem saída, né? Porque o nosso Deus é o Deus do impossível e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então é só entregar nas mãos do Senhor, confiar e descansar que Ele faz. Até o próximo bate-papo transformador. Esse bate-papo vai transformar a sua maneira de olhar as dificuldades. Avance sempre, porque o Senhor é contigo.